Olá, olá. Vamos gravar um comentário sobre a questão do TJ do Ceará nível médio 2014 CESP, tá? Lembrando que o gabarito, só para adiantar, é gabarito letra A, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. As outras estão todas incorretas e agora eu vou explicar o motivo pelo qual cada uma delas está correta ou incorreta, tá? Beleza, a alternativa A está correta, veja bem o que está escrito na alternativa A. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido poderá retratar-se da representação formulada antes do oferecimento da denúncia. Veja bem, você já sabe que existem 3 tipos de ação penal pública, os 3 tipos principais de ação penal pública. Ação penal pública incondicionada, que não precisa de representação, não precisa de nada. O Ministério Público pode propor a ação penal pública incondicionada sem nenhum tipo de autorização da vítima ou de alguma autoridade pública, tá? Beleza, a gente já sabe disso, está previsto lá no artigo 24 do CPP. E é a regra geral, de acordo com o artigo 100 caput do Código Penal, tá? Beleza, até aí tudo bem. Você já sabe também que existe a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Que o Ministério Público, para iniciar a ação penal, tem que ter a autorização, a requisição do ministro da Justiça, que é uma condição aí de procedibilidade, tá beleza? Ok. Tá. E aí temos também uma terceira espécie de ação penal pública uma terceira espécie de ação penal pública, que é a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ok. Então, o Ministério Público ele que tem o poder e o dever de propor a ação penal pública condicionada, mas, nesse caso específico, a vítima tem que autorizar ele a propor essa ação penal perante o juiz criminal. Beleza, ok, tranquilo. Isso está no artigo 24 do Código de Processo Penal. Tá, beleza. Então, perceba que vamos imaginar o crime de perigo de contágio venéreo previsto no artigo 130 do Código Penal brasileiro, tá? Esse crime é aquele crime que, por exemplo, o João está com AIDS, ele sabe que está com AIDS, e aí ele começa a ter relações sexuais com Maria e acaba contaminando Maria de forma culposa ou de forma dolosa, né? Sabendo que tem AIDS. E Maria acaba sendo contaminada com a AIDS, então aí aconteceu o fato típico do crime de perigo de contágio venéreo previsto no artigo 130 do Código Penal. Ok, até aí tudo bem. Então, perceba bem que o artigo 130 do Código Penal diz que o Ministério Público só pode oferecer denúncia contra o João, no caso, só pode iniciar ação penal contra o João, se o Ministério Público conseguir a autorização da vítima, que é chamada no direito de, entre aspas, né, representação da vítima ou representação do ofendido. Beleza. Então, antes de o Ministério Público ingressar com a ação penal, com a denúncia, ele tem que ter a autorização, a representação da vítima. Beleza, porque o crime de perigo de contágio venéreo é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Beleza, até aqui tudo bem. Então, assim, depois que o Ministério Público tem a autorização da vítima, ele ingressa com a ação penal, protocolando a denúncia lá perante o juiz criminal. Depois que o Ministério Público protocola a denúncia, o Ministério Público não pode mais desistir da ação penal, não pode mais desistir da denúncia. Então, perceba que, se o Ministério Público não tivesse a representação da vítima, ele sequer poderia ingressar com a ação penal. Como ele já tem a representação da vítima, então ele pode entrar com a ação penal. E quando ele entra com a ação penal, ele não pode mais desistir. E isso está previsto no artigo 42 do CPP, que você já sabe. Ok. Então, perceba que, se o Ministério Público não pode mais desistir, ele já conseguiu a representação, então significa o seguinte: se a vítima desistir da representação, ou seja, a vítima se retratar da representação, né, o que vai acontecer? Não vai adiantar nada, porque o Ministério Público não vai poder mais desistir da ação penal, então não vai adiantar nada. Então, por isso que o CPP previu expressamente no artigo 25 do CPP que não é possível se retratar da representação depois que o Ministério Público oferece a denúncia. Simples assim. Então, perceba que o artigo 42 ele está interligado com o artigo 25 do CPP. Ok? E a questão, a letra A, ela está falando exatamente isso. Ela está falando o seguinte, ó, se o Ministério Público
propõe a denúncia, a vítima não pode mais desistir da representação. Está correto. E a questão também está falando, na verdade, que antes de o Ministério Público oferecer denúncia, a vítima pode se retratar da representação. E em ela se retratando da representação, o Ministério Público não pode mais ingressar com a ação penal. Deu para entender? Então imagine o seguinte: João contaminou Maria, perigo de contágio venéreo, artigo 130 do CP. Precisa da autorização da vítima? Precisa. Então João praticou o crime no dia 1º de janeiro de 2010. Tá? Quando foi no dia 5 de janeiro de 2010, a vítima representou perante o Ministério Público, falando: olha, senhor promotor, eu fui vítima de um crime assim, 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 eu queria que Vossa Excelência ingressasse com a ação penal. O Ministério Público vai oferecer a denúncia porque tem a autorização da vítima. Então, imagina que no dia 5 a vítima ofereça, a vítima apresente lá no Ministério Público a autorização para o Ministério Público ingressar com a ação penal. No dia 6, o Ministério Público ingressa com a ação penal. A partir do dia 6, no dia 6 não, no dia 10. No dia 10, o Ministério Público ingressa com a ação penal. Perceba que se no dia 10 o Ministério Público ingressar com a ação penal, a vítima não pode mais desistir da representação. Ok? Agora imagine o seguinte: no dia 5, a vítima protocolou no Ministério Público a representação para que o Ministério Público ingressasse com a ação penal. No dia 5. Aí quando foi no dia 7, o Ministério Público deixou para entrar com a ação penal no dia 10. Quando foi no dia 7, a vítima protocolou um pedido de desistência da representação. Nesse caso, o Ministério Público não tem mais a autorização, não tem mais a representação da vítima. Então, o Ministério Público não vai poder mais ingressar com a ação penal, simples assim. Tá, beleza? Só que depois, lembre-se, pelo amor de Deus, isso cai muito em prova. Depois que o Ministério Público ingressa com a denúncia não pode ser mais desistida. O Ministério Público não pode mais desistir da denúncia, não pode mais desistir da ação penal e, consequentemente, a vítima não pode desistir, não pode se retratar ou desistir, que é a mesma coisa, da representação que ele apresentou no Ministério Público. Ok? Beleza. Então perceba que a alternativa A trata aí muito da ação penal pública condicionada à representação da vítima. Bom, espero que você tenha entendido o motivo pelo qual a alternativa A está correta, muito correta. Tá? Perceba que a questão colocou aqui, ó, antes do oferecimento. Antes do oferecimento, a vítima pode se retratar da representação normalmente. Agora, depois do oferecimento da denúncia, aí não pode mais se retratar, né? Porque o artigo 25 fala que é irretratável a representação depois da denúncia. Aí, às vezes, a CESP fala em sentença do juiz, fala não sei o quê, inventa uma historinha aí que você não pode se confundir, tá? Ok, então veja bem o artigo 25, olha só. Artigo 25, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Beleza, ótimo, excelente. Tá? E o artigo 42, só para complementar, né? O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Perfeito, óbvio. Tranquilidade, tranquilidade, beleza? Então, a alternativa A está muito correta, tá? A alternativa B está incorreta. Veja bem o que a alternativa B está falando, olha só. Não é permitida a intervenção do Ministério Público em processo de ação penal privada. Essa alternativa B está muito, muito errada. Veja bem o artigo 29 do CPP, olha só. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública, ou seja, é a ação penal privada subsidiária, tá? Ok, você já sabe o que é isso. Quando o Ministério Público fica inerte, a vítima pode entrar com ação penal privada subsidiária nos crimes de ação penal pública. Simples assim, você já sabia, né? E aí a pergunta é, beleza, a vítima pode entrar com ação penal privada subsidiária, mas e aí, o Ministério Público não vai poder trabalhar, não vai poder atuar nessa ação penal privada de jeito nenhum? A resposta é, pode sim, tá? Pode sim, porque o artigo 29 diz expressamente, ó, se a ação penal não for intentada no prazo legal, aí vai ser admitida a ação penal privada subsidiária, beleza.
Aí vem o finalzinho, ó. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiar a queixa, oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Beleza, então o Ministério Público pode continuar trabalhando na ação penal privada subsidiária? Pode, porque o artigo 29 permite, do CPP. E aí a questão está falando exatamente o contrário. Não é permitida a intervenção do Ministério Público em processo de ação penal privada. Errado é sim, tá? Artigo 29 do CPP. A alternativa C, veja bem, também está errada. Ó, entre os princípios que regem a ação penal pública incondicionada, inclui-se o princípio da disponibilidade. Errado, porque na verdade inclui-se o princípio da indisponibilidade, tá? E não da disponibilidade, o princípio da disponibilidade vigora na ação penal privada. Por exemplo, a ação penal privada, se a vítima... Na ação penal privada, se a vítima não exercer o direito de queixa, o seu direito de queixa se extinguirá por meio da decadência em 6 meses. Tá? Beleza? Isso está previsto expressamente no CPP. É 6 meses o prazo de decadência da queixa, do direito de queixa-crime. Beleza. Ok. Então, isso aí é a disponibilidade. A vítima pode ingressar se ela quiser, ou ela simplesmente não pode, simplesmente não precisa ingressar se ela não quiser ingressar. Ela tem a opção, né, a facultatividade, a oportunidade, a disponibilidade de escolher se ela vai exercer o seu direito de queixa ou não. Se ela demorar 6 meses, aí ela não pode mais exercer. Beleza. Agora, o Ministério Público não. O Ministério Público ele deve obedecer o princípio da indisponibilidade na ação penal, na denúncia. Tá? O Ministério Público ele é obrigado a oferecer a denúncia. Se tem materialidade, existência de crime, se tem indício, se tem provas da autoria do crime, ele é obrigado a ingressar com a ação penal. Tá? Simples assim. Beleza? Tanto é que no artigo 42 do CPP, lá está dizendo que o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Simples. Simples assim. Porque vigora o princípio da indisponibilidade, e não o princípio da disponibilidade aí na ação penal pública, tá? Então, perceba que a questão aqui, ela está incorreta porque está falando do princípio da disponibilidade na ação penal pública. Na verdade, na ação penal pública é o princípio da indisponibilidade, tá? Por isso que está errado. Errada a letra C. Veja bem, a letra C. Ó, artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Perceba que está escrito aqui, ó, será. Perceba bem, olha só. Nos crimes de ação penal pública, a ação penal pública será promovida, né? Não tem um critério de opção, é um critério de obrigatoriedade. Tá? A única exceção de obrigatoriedade de ingressar com a ação penal, é aquela suspensão do processo por 2 a 4 anos nos crimes cuja pena mínima for igual a 1 ano ou menor que 1 ano, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099. É a famosa transação penal, né? Beleza. Essa é a exceção, mas em regra vigora o princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade na ação penal pública. E você já sabia disso, tá? Beleza. Aí eu posso até colocar aqui, para fundamentar a letra C, o artigo 42, o artigo 42 do CPP, que diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, e aí você passa a entender realmente um exemplo concreto de que vigora o princípio da indisponibilidade. Quer ver um exemplo? Veja bem, vamos imaginar que Maria sofreu o crime de perigo de contágio venéreo. Maria ingressou com a ação penal privada, com a queixa-crime contra o infrator.
Beleza. Maria pode desistir da ação penal privada? Pode. Óbvio que pode desistir. Porque vigora o princípio da disponibilidade. Agora vamos supor o seguinte. Maria sofreu o crime de estupro. E aí o Ministério Público ingressou com a ação penal pública contra o estuprador. O Ministério Público pode desistir da ação penal? Não pode, por causa do artigo 42, por causa do princípio da indisponibilidade. Então, está muito contrária ao artigo 24 e ao artigo 42, a letra B, a letra C, né? Letra C, porque a letra C fala que a ação penal pública incondicionada obedece ao princípio da disponibilidade, sendo que o artigo 24 e o artigo 42 dizem o contrário, dizem que deve obedecer o princípio, que a ação penal pública deve obedecer o princípio da indisponibilidade, tá? Beleza. Letra D, veja bem a letra D, a letra D também está incorreta. A divisibilidade consiste em um dos princípios que regem a ação penal privada. Errado, a gente já estudou inclusive. A divisibilidade se aplica, é um princípio da ação penal pública. Por quê? Porque o Ministério Público pode ingressar com ação, por exemplo, vamos supor, tem 20 pessoas envolvidas no crime. O Ministério Público pode ingressar com uma ação penal, vamos supor, em janeiro, com uma ação penal contra 5 réus, 5 investigados. Depois de 2 meses, o Ministério Público reúne mais provas e ingressa com outra ação penal com mais 5 envolvidos. Depois reúne mais provas e ingressa com outra ação penal com mais 5, depois com mais 5. Então perceba que o Ministério Público pode dividir a ação penal em várias ações penais, porque obedece o princípio da divisibilidade. Tá? Agora, a ação penal privada, diferentemente, ela obedece o princípio da indivisibilidade, no sentido de que a vítima não pode dividir, né, a ação penal privada. A vítima ou ela ingressa com uma ação penal privada contra todos os envolvidos, ou ela ingressa apenas, ou ela simplesmente não pode ingressar contra nenhum. Por exemplo, se tem 10 envolvidos, a vítima não pode ingressar com ação penal privada só contra 5 e deixar os outros 5 de fora. Não pode, ela tem que ingressar contra todos. Ou ingressa contra todos, ou não ingressa contra nenhum. Ou seja, é 8 ou 80. Por isso que é o princípio da indivisibilidade. E a questão está dizendo exatamente o contrário. Ela está dizendo que a divisibilidade consiste em um dos princípios que regem a ação penal privada. Errado! A ação penal privada é regida pelo princípio da indivisibilidade, tá? E você já sabia disso. Veja bem a alternativa D. Olha só. O artigo que fundamenta a alternativa D, ó. Aliás, o artigo que fundamenta a alternativa D não é o artigo 38, não. Na verdade, é o artigo 48. Deixa eu colocar aqui o artigo 48 para vocês. Olha só, o artigo 48 e o artigo 49, que vocês, inclusive, já têm aí o conhecimento desse artigo, tá? Deixa eu substituir aqui o artigo para vocês, tá? Veja bem, ó. O artigo 48, ó, a queixa, até negritar aqui, ó, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos os autores do crime. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Olha aí, não tem como você dizer que vigora a divisibilidade. Na verdade, é a indivisibilidade, tá? A queixa, lembrando que a queixa é a petição inicial na ação penal privada. Por isso que a ação penal privada obedece o princípio da indivisibilidade, não da divisibilidade. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui, não. Aí o outro exemplo concreto do princípio da indivisibilidade na ação penal privada é que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores a todos se estenderá. Então imagine o seguinte, a vítima sofreu aí um crime e tem aí 10 envolvidos. Aí ela ingressa com a ação penal privada contra os 10 envolvidos, né? Tá. Aí de repente ela resolve renunciar ao direito de queixa contra 2 envolvidos. Se ela renunciar contra 2, essa renúncia vai se estender a todos. Ou seja, não existe renúncia parcial na ação penal privada, só existe a renúncia total. Beleza? Isso é que está escrito no artigo 49 do CPP.
Tá? Ok? Então, a alternativa D está incorreta, porque contraria o artigo 48 e o artigo 49. O artigo 48 e o artigo 49 do... Vou até colocar aqui, artigo 48 e o artigo 49 do CPP. Beleza? Ok. Veja bem, vamos ler de novo a alternativa. Ó. A divisibilidade consiste em um dos princípios que regem a ação penal privada. Errado. Tá? Veja agora a alternativa E. Ó, se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada, né, previsto no artigo 24 e no artigo 100 do CPP, ou no artigo 24 do CPP e no artigo 100 do CP, em se tratando desse tipo de ação, em nenhuma hipótese será permitido ao ofendido intentar a ação privada. Errado, está muito errado, porque o artigo 29, que a gente já leu, permite que no caso da inércia do Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, o ofendido pode sim ingressar com a ação penal privada subsidiária, tá? E qual é o prazo da inércia, para ficar caracterizada a inércia? Se o réu estiver preso, 5 dias. Se o réu estiver solto, 15 dias, de acordo com o artigo 46 do CPP. Inclusive, eu vou aqui ler o artigo 46 do CPP para vocês, tá? Veja bem, ó, eu vou colocar aqui o artigo 46 para vocês, olha só. Vocês, inclusive, já leram o artigo 46 e tudo mais, né? Eu vou colocar aqui só para o encargo de consciência mesmo, para vocês poderem ler aqui o artigo aqui no próprio vídeo, tá? Para facilitar para vocês. Olha aí, ó. O prazo para o oferecimento da denúncia é de 5 dias, estando o réu preso. E de 15 dias se o réu estiver solto, tá? Tá aqui, ó. Aqui, ó. 15 dias e 5 dias, tá? Beleza? Tem muita dificuldade aqui não, você já sabia, tá? Então, assim, espero que eu tenha realmente contribuído no aprendizado de você, né? Que está no seu aprendizado, de você, pessoa que está assistindo a esses comentários. Tá? Lembrando que você não precisa curtir o vídeo, você não precisa fazer nada. Basta você... não precisa compartilhar, não precisa assistir, não precisa fazer nada, né? Porque normalmente as pessoas ficam pedindo para compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, não sei o quê. Não precisa fazer nada disso não, tá? Só baixe aqui o material, baixe aqui o PDF para você, se você quiser ler os comentários, e assista aqui os vídeos para você entender os comentários também, se você quiser. E aí eu só espero que haja real contribuição no seu aprendizado. Se você não quiser curtir, beleza, eu não ligo, não me importo com isso não, tá? Então, assim, eu espero realmente que eu tenha contribuído para o seu aprendizado sobre este assunto tratado neste bloco, tá? Então, daqui a pouco a gente volta para comentar mais uma outra questão da CESP, tá? Até logo, então.